Olá, vamos começar falando do meu ponto preferido, que é o tarô. Vamos lá, o que o tarô pode fazer por você, né? Qual que é a função do tarô na tua vida? Isso é importante, porque o tarô, mais do que um oráculo, mais do que um objeto místico, mais do que uma ferramenta de, entre aspas, adivinhação, ele é uma ferramenta, né, de autoconhecimento. Ele é algo que mostra caminhos, que mostra o ponto onde você está na sua jornada pessoal, porque se nós pegarmos aqui, eu vou pegar o meu baralho para você ver, se nós pegarmos aqui, esse é o meu tarô, né? Ele é um Rider White, ele tem os desenhos tradicionais e os desenhos dos arcanos menores também. Então assim, o tarô, a partir do louco, que é a primeira carta do tarô, que ele inicia uma jornada, né? Ele não tem escolha porque ele está na beira do abismo, então geralmente ele inicia essa jornada a partir de um ponto de ruptura. E a nossa vida também é assim. A partir de um ponto de ruptura, nós começamos uma nova jornada, nós começamos um novo caminho, um novo projeto e algo diferente acontece em nossa vida. Nós nos alinhamos nos propósitos que nós temos e aí a gente consegue se superar, a gente consegue ir além. E o tarô, ele mostra esse caminho, né? Como eu faço para poder me alinhar com aquilo que eu combinei previamente antes de encarnar nessa vida, né? Como eu faço para cumprir a minha missão, que é o que a maioria de nós buscamos, né? Cumprir a nossa missão, né? Então, assim, eu penso que o tarô ele é uma ferramenta maravilhosa, porque se nós compreendemos em que ponto da jornada nós estamos, nós saberemos que ferramenta podemos usar e saberemos também qual o melhor caminho a seguir, né? Então, a partir disso, o tarô ele nos mostra, né, toda essa trajetória, esse caminho. E aí, queridos, o que acontece? A mágica acontece, porque uma vez que você se alinha com aquilo que é a sua missão, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você precisa fazer, a sua vida começa a prosperar, a sua ansiedade diminui, o seu senso de realização aumenta, né? E aí você consegue alcançar mais e mais as coisas que você busca, né? Então vamos falar dessa trajetória. Os arcanos maiores, como eu disse, eles são representados por algumas figuras-chave, né? Por exemplo, o diabo, que fala de transformação, o louco, que fala do início da jornada, né? Esse aqui, né? Que é o louco, que fala do início da jornada. Estrela, imperatriz, que são posições que nós podemos alcançar na nossa jornada, né? Então, assim, os arcanos maiores, eles servem justamente para que nós possamos entender, a partir da leitura, em qual ponto da jornada minha alma se encontra, em qual ponto da jornada eu me encontro. Bom, uma vez que eu tenho essa informação, o que eu preciso fazer, ou seja, o que a minha vida pede nesse momento da jornada em que eu me encontro, né? Então, assim, a carta que cair, por exemplo, quando cai a torre, né, é uma carta meio tenebrosa, né? A torre, ela mostra um raio atingindo a torre, pessoas caindo da torre, tudo aquela estrutura vindo ao chão. Normalmente, numa leitura, numa tiragem mais profunda, ela significa a ruptura, né, a quebra dos padrões, a quebra daquilo que a gente conhece como uma realidade, como uma verdade, para a reconstrução de algo novo. Então, quer dizer, é uma carta que, apesar de parecer ser sinistra, apesar de ela parecer ser uma carta tenebrosa, ela é uma carta que mostra que nós temos que reconstruir, mas não a partir do zero, a partir de uma estrutura, a partir de algo que a gente já conhece. A gente já sabe o que levou aquela torre a ser destruída, né? Então, nós, a partir dali, nós vamos construir de posse da informação daquilo que eu não posso mais fazer para que a minha nova torre não seja destruída, né? E outras informações além. Já os arcanos menores, que são as outras cartas do tarô, por exemplo, aqui eu só peguei de paus, né, para mostrar para vocês, tá vendo? As cartas menores, elas mostram nosso dia a dia, nosso mental no dia a dia, né? Então, carta de paus vai falar sobre espiritualidade, carta de espada vai falar sobre mental, sobre ação, carta de copas vai falar sobre sentimentos, sobre o amor, sobre sentimentos,
e não só amor carnal, amor físico, mas o amor estrutural, né? E a carta dos pentátulos, né, ou de ouros, como você preferir, fala da vida material e financeira, né? Então, quando caem essas cartas, elas vão mostrar, por exemplo, o Ás fala de plenitude, fala daquilo que a gente está completo, né? O 5 geralmente ele fala de uma insatisfação apesar de já termos as coisas que precisamos. O 8 fala do infinito, fala de possibilidades, fala de renovação e por aí vai, né, queridos? Então, assim, fora isso, também temos as cartas da corte, né, que é os valetes, as damas, os reis, as rainhas e coisa e tal. Então, assim, cada carta tem uma representação. Então, quando você une todo esse contexto, todo esse universo, né, eu uno os arcanos maiores, os arcanos menores, a carta da corte, monto a tiragem, eu estou montando um contexto que vai me mostrar como está o seu mental e como está o seu espiritual, o seu emocional. E vou, a partir dessas informações, te passar o conteúdo que o tarot está te revelando, junto com uma forma de você tratar isso, uma forma de você melhorar, uma forma de você viver isso na sua plenitude. Você viu como o tarô é maravilhoso, queridos? Então, assim, toda essa informação, isso é ciência, tá? Isso é uma ciência. Por quê? Ciência é um ramo do conhecimento, ou seja, é um conhecimento que é testado, ou seja, então todas, sem exceção, irmãos, todas as tiragens que eu fiz até hoje, eu não tive nenhuma resposta negativa dos meus clientes, ou seja, eu não sou perfeito, tá? Não estou aqui falando que, olha, é o super tarólogo, o mestre dos magos, não. Eu sou um mago comum, né? O mestre são outros, né? Eu sou um mago comum que vim compartilhar conhecimento com você. Mas no meu conhecimento, ele me mostra o seguinte, que toda vez que você faz uma tiragem completa dessa, independente se é completa em todos os aspectos da vida ou completa para uma área só, a mistura entre os arcanos maiores e menores, cartas da corte, ela vem mostrar o panorama da sua mente, o panorama do seu espírito. E aí, a partir desse panorama, eu desenvolvo como psicanalista um tratamento para que você possa se equilibrar, possa diminuir suas tensões e possa levar a vida de uma maneira mais leve. Esse é o objetivo do tarô, é isso que o tarô pode revelar, né? Ao contrário do que muitos falam por aí, né, que o tarô, olha, o tarô trouxe uma revelação absurda para você. Isso gera o quê? Isso gera curiosidade, ok, concordo, mas não gera vida plena, né? E o que você busca? Matar uma curiosidade como a vizinha da janela? Ou ter uma vida plena como alguém que consciente toma consciência daquilo que ocupa no espaço-tempo e vive a partir daquilo, né? O convite desse canal para você, o convite da minha espiritualidade para você, o convite meu como tarólogo, como psicanalista, como conhecedor e pesquisador da psique humana para você é que você seja consciente da sua situação, para que você seja consciente das coisas que você está fazendo e consciente das suas decisões. E também consciente da onde elas estão te levando, porque aí você vai entender o contexto de felicidade, que é o quê? É você atingir os seus objetivos com plenitude, plenitude física, espiritual, mental e emocional. No fim das contas, irmãos, é isso que a gente busca, né? Nós não buscamos adivinhações absurdas nem bombásticas, nós não precisamos de uma bomba atômica caindo do lado da nossa casa para nós vermos que a vida é bela, né? Que o tempo passa. Nós não precisamos olhar como nós vemos aí as trends, né, de fotos de quando nós éramos crianças ou nossos filhos e netos crescendo rápido e falar, olha, isso aqui é para provar que o tempo passa rápido. Né? Nós precisamos ter consciência e viver plenamente o momento presente, né? Porque é isso que diminui a ansiedade, queridos. Você viver no passado gera depressão, gera tristeza, gera nostalgia. Você viver demasiadamente no futuro vai gerar ansiedade. E você viver no presente gera felicidade, gera plenitude. E no fim das contas é isso que a gente busca. E o tarô, ele é uma ferramenta para que você alcance essa plenitude, para que você seja firme nos seus propósitos, para que você olhe o caminho e fale, olha, por aqui eu consigo trilhar. Sabe aquela coisa, tipo uma plaquinha falando, olha, por aqui vai para lá, por ali vai para cá. Você é livre para escolher o seu caminho. O tarô, ele não vai falar para você, você tem que fazer tal coisa. Ele vai falar assim, olha, você faça tal coisa se você quiser colher o resultado tal. Porque na vida, irmãos, existe uma lei no nosso universo, na nossa vida, que é a lei do retorno. Tudo aquilo que você escolhe, você tem uma consequência e você vai colher exatamente essa consequência. E o tarô, ele mostra
o que você pode escolher e a consequência do que você vai escolher. Então, assim, não é para ter medo, não precisa ter medo do tarô, não precisa ter medo do tarólogo, do cigano que está jogando para você, não precisa ter medo da espiritualidade falando com você, você precisa ter consciência, porque a consciência te faz optar por caminhos melhores. E aí você vai entender que a responsabilidade pelo teu sucesso é tua, que a responsabilidade pelo seu bem-estar é teu, que a responsabilidade pelos seus caminhos é sua. E aí, queridos, a mágica acontece. Qual que é a mágica, Maurício? A mágica de você ter o controle sobre as coisas que você pode controlar na tua vida. As suas escolhas, que serão melhores e bem feitas, bem orientadas e vão te trazer felicidade. Gostou do conteúdo, querido? Deixa aqui nos comentários. Eu gostei, eu vou tomar controle da minha vida, para eu saber que você assistiu até o final. Se você quiser colaborar com a gente, o Pix vai estar na descrição. Compartilha, comenta, fala comigo, vamos criar essa comunidade para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas. Se você quiser fazer uma tiragem comigo, é só me chamar. Beijo de luz, fiquem com Deus, até a próxima.